Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? E nós temos o privilégio hoje de receber uma palavra da pastora Fátima, palavra do Espírito que colocou no coração dela, creio eu, em nome de Jesus. Faz favor, pastora Fátima. Bom dia, amada igreja. É um prazer estar aqui, essa oportunidade. Agradeço a oportunidade. É muito bom. Ontem nós tivemos uma comunhão muito rica, né? Aqui pela tarde aprendi muito, eu e meu marido, estamos levando para a região de Guarda-Mora e Catalão, muita riqueza, parabéns, nosso bispo. Eu não sabia que era aniversário dele e da Lana, eu não lembrava, né? Tinha esquecido, tanta correria, mas meus parabéns, muitos anos de vida, nós precisamos muito de vocês, amém? E nesta manhã, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, eu quero deixar uma mensagem que o Espírito Santo falou ao meu coração. Obrigado, Bispo Helder, por ter me convidado. E é muito bom ter vocês aqui. E foi maravilhoso quando vocês foram lá com o Bispo Hinaldo também, pregaram e deixaram uma mensagem tão rica. É muito bom ter comunhão. Amém? Então, nesta manhã, eu quero perguntar para você, quem tem te abastecido? E falar um pouco sobre a cura das lepras da vida. Olha aí, Naamã é curado de lepra. 2 Reis 5:1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele dera livramento aos sírios. E este era homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta tua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, tendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Vendo, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fapar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderá eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar. Querido Espírito Santo, eu te agradeço por essa oportunidade. Te peço, Espírito Santo, tu tens liberdade de nos curar nesta manhã, de sarar o nosso coração, a nossa mentalidade, de trazer a nós um revestimento da graça de Deus,
Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que nós entendamos qual é a nossa chamada e o que nós temos que fazer nessa terra. Que o Senhor não nos deixe perder tempo, que nós possamos remir o tempo e que nós possamos ser um ramo frutífero na casa do Senhor. Por isso, vem nos curar nessa manhã. Espírito Santo, toma a minha mente, a minha boca, o meu coração, que ao som da minha voz as vidas sejam edificadas e que caia por terra toda a ação do inimigo, que eu não seja impedida por nenhuma força exterior. Aplico o 7 derramamento do sangue de Jesus, trazendo proteção sobre as nossas vidas. Amém. Amados, nós vemos aqui, todo mundo conhece a história, né? Acho que a maioria conhece. É a história de Naamã, né? Quando ele foi curado da lepra. Como esse homem, que era um coronel, um homem do exército da Síria, a menina que veio cativa, olha que menina abençoada, né? Pregou para Naamã, aonde ele encontraria cura para a sua lepra. Aquela menina deu um direcionamento para ele. Se você buscar um homem de Deus na terra de Israel, lá na minha terra, haverá um homem que pode te curar dessa enfermidade. Quantas vezes nós sofremos uma lepra da depressão, do medo, da ansiedade, das preocupações da vida, do medo, a ganância, tanta coisa que quer trazer doença no povo e também nos cristãos. E nós vemos que nós vivemos numa sociedade que está em colapso. Eu tenho orado por jovens que, com os pulsos cortados, tentativa de suicídio, tanta ansiedade, e que estão se abastecendo na mídia, estão se abastecendo no celular, e de repente a alma está toda deprimida, aflita, agoniada, e aquele desânimo, aquela vida sem propósito. Quantos jovens hoje têm gastado a sua vida nas mídias? Não só os jovens, mas também, se a gente não policiar a gente, até a gente. E nós precisamos tomar cuidado, ter equilíbrio. E nós precisamos aprender que é tempo de nós servirmos a Deus, como a Verônica falou muito bem. Quem não serve a Deus e fica parado, lamentando as perdas da vida, quem fica sozinho, parado, e não guarda a sua mente, o que acontece? Cai numa depressão, a vida perde o sentido, perde o propósito. Quantas pessoas andam amarguradas no seu coração, abastecidos por tanta coisa que não deve nos abastecer? Quem que abastecia a vida de Naamã? O orgulho da terra dele, das conquistas, da Síria, de ser quem ele era. Olha o orgulho dele. Quando ele foi lá na terra, encontrar o homem de Deus na terra de Israel, o que ele disse? Nossa, mas na minha terra, os rios são muito melhores do que o rio Jordão aqui de Israel? Não, eu pensei que eu ia vir aqui, ia ser do meu jeito, ia ser da minha maneira. O homem de Deus ia impor a mão na minha cabeça, e ia me curar, e ia ser da minha maneira. Quantas vezes nós queremos que Deus venha a nós da nossa maneira, cheios de orgulho, arrogância, autossuficiência, falta de perdão? Quantas vezes nós queremos que Deus apareça para nós, resolva os nossos problemas, cure as nossas enfermidades emocionais, familiares, resolva os problemas financeiros do meu jeito, da minha maneira? Não, você não pode se abastecer de orgulho, de arrogância. E hoje eu te pergunto nesta manhã, quem tem guiado a sua vida? A arrogância ou a humildade? O orgulho ou a simplicidade? É tempo de nós descermos, irmão. É tempo de nós nos humilharmos. Nós estamos vivendo dias que, como a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra.
É isso que Deus quer de mim e de você, igreja. Nós estamos vivendo um tempo que não é tempo de ser meio cristão. É tempo de ser 100% apaixonado por Jesus. Apaixonado pelas almas. Ontem, quando nós saímos com o Bispo Hinaldo e a Lana, eu vi o amor deles, jantando, dando folhetos para os garçons, anunciando, pregando a palavra. Quer você tenha tempo ou não, você tem livraria em Ribeirão. Coloca no seu trabalho. Aonde eu vou, eu aprendi com ele. A minha bolsa é cheia de folheto. Tem folheto de guarda-moto, tem folheto de catalão. Então você precisa remir o tempo, aproveitar. Aquela menina falou para Naamã: eu sei aonde está a cura dessa lepra. E você sabe aonde está a cura para a humanidade hoje? Só Jesus, como as meninas cantaram. Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você pode ter a religião que tiver, se nós não entregar a vida para Ele. Paulo disse: eu já estou crucificado com Ele. Eu não vivo mais eu, Paulo, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em nós, nós temos que ter tempo para orar, tempo para a palavra, tempo para ouvir o Espírito. Olha, eu entrei na casa do Bispo Hinaldo, eu nunca vi tanto livro na minha vida. E os meninos ainda dizem que no andar de cima ainda tinha mais não sei quantas prateleiras de livro. Então, eu te exorto, eu também amo ler e leio muito, que você procure crescer. Fala para o seu irmão, crescer é nosso destino. Amém? Então nós precisamos aprender a crescer. Mas voltando para o texto que eu quero falar, não saindo fora, o orgulho não ia deixar Naamã ficar curado, porque ele queria ficar curado da maneira dele. Mas o homem de Deus deu uma ordem. Se Naamã não obedece, ele ia voltar para a terra dele doente. Ele ia voltar para a terra dele fracassado, sendo um general de guerra, mas leproso. Quem que Naamã estava ouvindo? Quem abastecia Naamã? O orgulho, a arrogância, a vaidade, a ganância. E tudo isso ali gerou uma lepra na vida dele, né? Eu ouvi uma história que aconteceu há pouco tempo, de um jatinho, não sei se vocês ouviram falar, e esse jatinho era novinho, e a família mandou abastecer, e o rapaz abasteceu tudo, e para voar. Aquele jatinho novo, que foi abastecido com combustível errado, logo que ele subiu, ele desceu e matou toda a família. Acho que vocês ficaram sabendo. Então, um combustível errado detonou aquela família. Qual é o combustível que anda te abastecendo hoje? Naamã era abastecido pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, e tudo aquilo ali ia gerar nele, não só uma lepra que ele tinha exteriormente, mas interiormente. Mas quando ele ouviu os servos dele dizer: Senhor, o senhor já está aqui mesmo. Se o homem de Deus falasse para você fazer uma coisa difícil, tudo bem. Mas ele falou para você fazer uma coisa tão simples: descer 7 vezes, se humilhar no rio. Por que você não vai? Quando ele obedeceu, ele ficou completamente curado. Quem é que anda te abastecendo? Qual as vozes que você anda ouvindo? A palavra de Deus tem que ser o combustível da nossa vida. Quando você passa por uma luta, por uma tribulação, qual a voz que você ouve? A voz dos amigos? A voz da incredulidade? As más companhias? O eu? Ah, eu fui tão machucado. Ah, eu tenho razão. Ah, o eu já está na cruz, irmão. Cristo agora é que está no centro da nossa vida. Quem está no centro da sua vida? Quantas pessoas hoje se separam por causa do eu? Eu penso em mim, ele pensa nele. E quem pensa em cumprir o propósito de Deus? Jesus, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A sua luta e a minha é contra Satanás. Satanás só quer roubar, matar e destruir a humanidade. Satanás quer lançar doença emocional, separação,
destruir as famílias, para que os filhos não cumpram o propósito de Deus, e eu e você temos que morrer a cada dia. Naamã estava cheio de si, cheio de razão, cheio de orgulho, mas cheio de lepra. Nós precisamos entender que se nós quisermos ser sarados, nós precisamos da humildade. Humildade é nós não pensarmos em nós, mas nós pensarmos no outro, na salvação do outro, na salvação dos meus. A Bíblia diz que tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir eternamente. E nós precisamos olhar o que a Bíblia diz na área do amor. É isso que eu vou fazer. O que a Bíblia diz na área da humildade? O que a Bíblia diz na área da fé? Irmãos, o justo, está lá em Hebreus 10:39, ele tem que viver pela fé. Não existe outra maneira de viver. Se você quiser viver pelas emoções nós vamos viver fracassado. Nós temos que viver não é pelos sentimentos, eu penso, eu acho, eu sinto. Não, ele pensa, ele acha, ele sente, ele morreu por mim. Ele deu a vida, tudo foi consumado, agora a minha vida não é minha mais, a minha vida eu entreguei para Ele. Paulo disse certa vez, eu não tenho a minha vida mais preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o meu chamado em Cristo Jesus. Às vezes você está achando a sua vida muito preciosa, e muitas coisas não estão acontecendo na sua vida por causa do orgulho, da razão, viver como o mundo vive, pensa como o mundo pensa, age como o mundo age. Nós temos que ir na contramão do mundo, irmãos. Abra a tua Bíblia no Salmo número 1. Olha o que a Bíblia diz nesse Salmo, eu amo o Salmo número 1. Quando Naamã deixou o orgulho, ele foi curado. O cristão humilde, ele tem que estar livre do orgulho, porque nele reina o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor de Cristo. Olha o que diz o Salmo de número 1. E é isso que eu e você temos que fazer. Cristianismo verdadeiro é fazer como o bispo disse ontem: diante da luta não tema, ser forte, ser corajoso, eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Jesus prometeu, diante de uma doença emocional, uma lepra, eu não sei qual é a lepra da sua vida, eu não sei qual é a dificuldade que você tem aqui nessa manhã, eu sei que o Espírito Santo me deu essa palavra para dar aqui, não é por acaso, porque o Senhor quer curar o nosso coração. Sobre tudo que a gente tem que guardar, irmãos, nós temos que guardar os nossos pensamentos. A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Um pensamento errado leva a pessoa a suicidar. Um pensamento errado leva, uma crença errada, olha lá para os muçulmanos, leva as pessoas a se matar. Cuidado com aquilo que você pensa, guarda a sua mente, Deus não vai guardar ela. Você e eu temos que abastecer, colocar combustível certo, acordar pela manhã, à tarde ou à noite, dar o dízimo do nosso tempo para Deus. Cuidado com a correria do dia a dia que quer roubar a sua leitura bíblica, o seu tempo de intimidade com Deus. Está aí o Salmo número 1? Está lá? Olha lá. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quem que você tem ouvido? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Vai. Pelo contrário, diga comigo, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, dia e noite. Amém? É assim que o jovem tem que fazer quando ele vai escolher alguém para casar, né? O que a Bíblia diz? É isso que eu vou fazer. Não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Amém? Então, o Salmo número 1 diz claramente: feliz é o homem que medita, pensa, dia e noite, fala. Não é de vez em quando, em todo tempo. A palavra tem que ser o nosso combustível. Davi dizia: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra o Senhor. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Quanta gente que podia subir igual um avião e está descendo de cabeça porque o combustível está errado.
O combustível que alimenta o cristão é a palavra de Deus. Não é o que o mundo diz, não é o que o ímpio diz, não é o que a mídia diz, não é os conselhos errados. Aquilo que não estiver de acordo com a palavra, não receba. Receba a palavra. Não importa como está o mundo, se o mundo está em crise, se o mundo, quem governa, olha, ele tinha tanta confiança no governo dele, né, no país dele. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém? Não importa se o mundo está em crise, o céu não está em crise. Amém? E nós precisamos governar a nossa vida pela palavra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorada a espada. Você quer ser curado? Qual é a lepra que você precisa deixar ela hoje e receber a sua cura? Mateus 11, 28 e 29, Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem que tem que te abastecer? O Senhor Jesus. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. A falta de descanso para a alma traz estresse, ansiedade, desequilíbrio, amargura, tristeza. Irmãos, nós temos que policiar a nossa vida dia a dia, né? E eu estava lendo quando Jesus, não vou ler agora, colocou a toalha, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha o ato de humildade. Assim como eu fiz, faça vocês também. Quem quiser ser maior, seja aquele que serve. Amém? Então diga assim comigo: a humildade eleva a honra, a soberba precede a queda. Abre a tua Bíblia aí. Achei lindo esse versículo que está em Provérbios 29 e 23. Se puder colocar no Data Show, já estou terminando. Os orgulhosos buscam segurança na sua autossuficiência, mas os humildes descansam debaixo da soberania de Deus. Fala comigo: os orgulhosos buscam segurança na sua autossuficiência, mas os humildes descansam debaixo da soberania de Deus. Amém? Tá bom, já passou. Tiago 4,6, se você puder abrir aí. Então, em todas as áreas da nossa vida, o nosso combustível tem que ser a palavra. No casamento, no relacionamento com os filhos, na família, na saúde. Saber que Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, e pelas suas chagas nós já fomos sarados. Para quem não sabe, quando eu ganhei meu primeiro filho, eu ganhei em Ituverava. E quando eu vim desenganada pela medicina, eu vim para Ribeirão. E aqui, a todo momento, o médico dizia: não tem como, falava para o meu marido. Ela está com infecção hospitalar generalizada, não tem o que fazer. E eu via meu marido chorando, minha mãe, e meu filho sendo levado para Miguelópolis, para ser cuidado pela minha sogra. E a minha mãe dizia: renuncia, seu Deus, senão você vai morrer. O bispo sabe tudo que eu enfrentei. E eu dizia: mãe, eu não vou morrer. Jesus vai me curar. Fazia poucos meses que eu tinha entregado a vida a Jesus e tinha uma Bíblia com o telefone do escritório do Bispo Hinaldo. Quando eu falei para o Wilson: liga nesse número para mim falar com o Bispo Hinaldo, para ele fazer uma oração por mim. Eu tenho certeza que eu vou viver, eu vou criar esse menino, e enquanto eu tiver vida, eu vou pregar o Evangelho. E eu fiz uma aliança com Deus. Senhor, se o Senhor me curar aqui, no Hospital São Lucas. Na época, o Tancredo Neves morreu em São Paulo, também com infecção generalizada, que estava dando muito na época, para a glória e honra do nome do Senhor. Quando o irmão orou por mim, trabalhava para o Senhor, né? Lembra? O Gilberto estava lá. E ele disse: você crê que Jesus pode te curar pela linha desse telefone? Eu falei: eu creio, pode orar que eu vou ficar curada. Fazia 30 dias que eu tinha febre noite e dia,
tomava transfusão de sangue, balão no oxigênio, anemia profunda, mais de 20 mil leucócitos no corpo. E o professor da USP disse: você me ajuda com o seu santo aí, que ele viu a Bíblia do lado, porque o seu caso é só Deus. E eu falei, e o meu Deus é Jesus, e Ele vai me curar. Assim que eu recebi a oração, imediatamente eu comecei a melhorar. À noite ele foi lá com outro irmão da igreja do Bispo Pinaldo e disse: eu vou aí no São Lucas só para nós agradecer, porque você já está curado. Irmãos, aí 3 dias, eles iam tirar o meu útero, porque dizia assim: vamos tirar o útero dela, para ver se recupera ela. Pediu meu marido para autorizar minha mãe, se podia tirar o útero. E eu dizia: não vai tirar meu útero. Quando o médico viu meu útero, doutor Mauad, ele disse assim: o que aconteceu com o útero dessa mulher? Estava fino como uma folha, está sadio como um coco. Deus me deu mais Zaqueu e o Elias. Aplauda o Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta. E depois disso a minha fé foi lá em cima. Hoje eu tenho fé para orar pelo canceroso e ver. Ganhei meu sogro antes de morrer, foi curado, eu e meu marido orando com ele. Viveu mais 20 anos de câncer na próstata, câncer no intestino. A prima dele de câncer na cabeça, o tumor estava imenso. E Jesus curou e deu mais filhos para a mulher. Fala para o seu irmão assim: quem tem te abastecido? A sua fé ou a sua incredulidade? A fé na palavra, irmão. O justo tem que viver pela fé. Não tem outra maneira de se viver. Amém? Tem gente querendo sentir. Tem gente que duvidando do que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Em todas as áreas da sua vida, na saúde, nas finanças. O bispo lembra muito bem quando ele foi em Guarda-Mó. Nós não tínhamos nada. E ele disse: abre uma porta, Fátima. Vende alguma coisa nessa cidade. E eu ouvi a palavra do homem de Deus. E eu e Wilson viemos a Uberaba, a São Paulo. Comprei roupas. Comecei a vender de sacoleira. E declarava: e de tudo que Jesus me der, eu vou devolver os dízimos e as ofertas. Eu vou devolver o dízimo das ofertas. E o Senhor foi me dando lojas e lojas. E o Senhor foi me prosperando. Quem que você tem ouvido? O homem de Deus ou os seus sentimentos? Quantas vezes o homem de Deus nos diz algo que a gente não quer fazer? Como Naamã. Ah, mas não é bem assim. Eu não penso assim. Eu não acho assim. Irmãos, é tempo de ouvir o homem de Deus e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Não é as nossas emoções, não é os nossos sentimentos. Eliseu era um homem de Deus. Eliseu não tinha ganância. Eliseu não tinha vaidade. Eliseu não quis nem as recompensas de Naamã. Não era nada diante da riqueza que ele tinha de ter o Espírito de Deus na vida dele. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. É tempo de você crer. É tempo de você avançar. É tempo, como a Verônica diz, de nós guardar a nossa confiança no Senhor. E é tempo de você tirar os olhos das suas fraquezas também e saber que todas as coisas é possíveis àquele que crê. Qual é a lepra que você tem enfrentado nos dias de hoje? A Bíblia diz, eu não vou ler, nós vamos orar agora, que um leproso chegou para Jesus em Mateus 8 e disse: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Jesus disse: eu quero ser limpo. E nesta manhã Ele quer te limpar. Você quer ser limpo? Vamos ficar de pé. E nós vamos agora buscar do Senhor. Em todas as áreas da sua vida tem promessas. Para as finanças, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Para onde você olha faz toda a diferença. Amém? Naamã ia voltar doente, fracassado, lamentando as perdas da vida, se ele não tivesse ouvido aquelas pessoas simples, servos dele, que falaram para ele, que a ele ouvisse o homem de Deus.
Amém. Nós vamos nos ajoelhar agora. Ajoelhe perto da tua cadeira. Agora é você e o Espírito Santo. Às vezes você tem dificuldade de ajoelhar. Fique da maneira que o Senhor te colocar. Mas abre o teu coração nesta manhã. A Bíblia diz que se o meu povo se humilhar, orar e me buscar. O que anda abastecendo você? O orgulho, a arrogância, a amargura. E isso tem te deixado preocupado, triste, a mágoa, a falta de perdão, o ódio, a vingança. Não, irmão, isso tudo vai trazer lepra emocional. Isso vai paralisar a sua fé, o medo. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com o combustível errado. Você está na hora de voar, de vencer. E às vezes você, com combustível errado, você está cada dia mais olhando para baixo. Não, nós somos águia de Deus, nós nascemos para vencer a doença, vencer as crises, vencer o ódio, vencer a amargura. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Coloca o combustível do amor, ao invés do combustível da amargura, que tem te deixado depressivo. Jesus disse: sede misericordiosos, como vosso Pai Celestial é misericordioso. Libera perdão nesta manhã. Tem pessoas aqui com o coração trancado, que precisam perdoar, que precisam deixar o passado. Jesus disse na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado os nossos devedores. Perdoa agora a sua família, perdoa seus inimigos, seus amigos. Perdão não é um sentimento, é um mandamento, é uma decisão. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Você que está passando pela prova, você que está passando dias difíceis, turbulentos na sua casa, entregue essa situação ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Você que tem enfrentado doenças mentais, emocionais, hoje Jesus está aqui. Ele curou o leproso, e Ele curou todos aqueles que nele creram. Não deixe a dúvida, a incredulidade roubar o seu futuro, a sua cura, a sua saúde. Você vai sair daqui livre da depressão, da angústia, do orgulho, da amargura. Amados, o bispo falou, então se eu queria falar mais alguma coisa. Quando eu orava pelas pessoas, o Espírito Santo falava muito ao meu coração, que o que mais está machucando o ser humano hoje é a falta de perdão. O que nós precisamos mais trabalhar, o combustível, 1 Coríntios 13 e 1 João 4, medita sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu pregue muito bem, toque muito bem, ganhe almas, dê cesta para os pobres, se você não cuidar do seu coração, nada disso vai adiantar. Fala comigo: o amor tudo perdoa, tudo suporta, tudo crê. O amor jamais acaba. Eu sou paciente, eu não sou rancorosa, eu não guardo rancor, eu tudo perdoo, tudo suporto, tudo creio. O amor de Deus que está em mim jamais acaba. Amém? Amor, irmãos, esse é o combustível da nossa vida. É o amor. Do que você tem se abastecido? Fala para o seu irmão, 1 Coríntios 13. Se abasteça do amor de Deus. Posso só fazer uma oração? Feche teus olhos.
Amém. Eu estava comentando com a Verônica que quando eu vou orar, eu sempre falo o que Jesus fez por mim, eu vou na cruz, porque o nosso eu é cheio de argumento e de razão. Amém? Ninguém quer perdoar ninguém, porque nós somos humanos. Mas perdão não é sentimento, é uma decisão por fé. Para nós andar cheio de saúde, livre do câncer, livre da depressão, livre da tristeza, do medo e cheio de vitória. Para a gente não parar no propósito de Deus. Amém? Então fala assim comigo, nesta manhã, eu aplico a proteção do sangue de Jesus, que foi derramado pelas costas, pelos chicotes, o sangue que Jesus derramou pela coroa de espinho, pelas mãos, pelos pés, pelos cravos, pela lança, pelo suor. E eu declaro que pelo sangue de Jesus nós vencemos. E pela palavra de Deus, eu declaro que nós estamos protegidos, perdoados, e Satanás não pode mais me enganar, nem roubar a minha saúde. Estou perdoado, curado e liberto, e o combustível que vai me abastecer é o amor de Deus. Pai, eu abençoo essa igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos proteja. E que nesta semana vocês se alimentem de 1 Coríntios 13, 1 João 4 e de todo o combustível da palavra. E vocês vão ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Eu amo vocês. Amém? Coloca sempre a gota do sangue que Jesus derramou pela coroa de espinho, pelas mãos, pelos pés, para você lembrar que se ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, quem somos nós para não perdoar? Amém? Deus abençoe a todos.